TVC Esporte. Apoio Panificadora Santos, na rua Monte Bonete, bairro Monte Alegre, em Camboriú. Você já sabe que segunda-feira é dia de TVC Esporte. Já está aqui comigo o Adilson Cardoso. Seja bem-vindo, Adilson. Olá, Dai. Bom dia a você de casa que acompanha o nosso TVC News e, claro, o nosso TVC Esporte. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, onde tivemos rodada e começando com a equipe do Criciúma, que é as equipes catarinenses que nós cobrimos. Criciúma foi lá em Fortaleza e acabou perdendo no Castelão para o Fortaleza pelo placar de 1-0. Criciúma que precisa ainda de umas vitórias na Série A para poder aí entrar no grupo aí que permanece na Série A do Brasileiro, que é o objetivo do Tigre, lá no sul do estado. Vamos agora com as equipes catarinenses pela Série B. O único que venceu na rodada foi o Avaí, venceu o Operário fora de casa pelo placar de 1-0. Já a equipe do Brusque perdeu para o Mirassol por 2-0. Fora de casa também o Brusque, que está na zona do rebaixamento, no Z4, e é uma forte candidata para cair para a Série C. E também a Chapecoense, que está na mesma situação e a mesma quantidade de pontos que o Brusque. Perdeu para o Ituano, no interior de São Paulo, pelo placar de 2-1. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos o Figueirense, empatou em 0-0 no Orlando Scarpelli com o Londrina. Esse resultado aí deixa o Figueirense um pouco mais afastado aí da zona de classificação, que ainda briga para entrar naquela zona onde classifica as equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, é claro, vamos falar sobre a decisão, o jogo decisivo do Camboriú. Infelizmente, não deu para o Camboriú nesse ano de 2024. O primeiro jogo tivemos a derrota no Robertão, como vocês acompanharam aqui no TVC News, por 1-0 para a equipe do Santa Catarina. E no jogo decisivo, onde lá em Rio do Sul o Camboriú precisava pelo menos fazer 1-0 para levar a decisão para os pênaltis, isso não ocorreu. O Camboriú empatou com o Santa Catarina em 0-0, resultado esse que deu a classificação e também o ascendimento da equipe do Santa Catarina, que vai ser uma das duas representantes na Série A do Campeonato Catarinense de 2025, juntamente com o Caravaggio, que fez um jogão de bola. Temos aí os resultados também de Juventus e Caravaggio. No primeiro jogo, lá em Jaraguá do Sul, o Juventus venceu o Caravaggio por 2-1. Não conseguiu o mesmo resultado lá em Nova Veneza ontem. Um jogão, eu assisti esse jogo, e o Caravaggio venceu, e venceu bem, venceu o Juventus de Jaraguá do Sul pelo placar de 3-1, e são as duas equipes que vão representar aí na Série A do Campeonato Catarinense de 2025, Caravaggio e também o Santa Catarina. Decepção? Claro, a equipe do Camboriú decepcionou mais uma vez, mais um ano de 2025 que vai ter que correr atrás na Série B do Campeonato Catarinense. E com certeza o presidente Renato vai reestruturar toda a equipe, todo o clube, contratar jogadores melhores talvez para disputar uma Série B de 2025 e subir para a Série A onde eles almejavam, tá certo? O Abut Monte Alegre foi campeão aí do JASC, venceu a equipe de Itapema por 6-0. Parabéns mais uma vez à equipe do Abut, que está sempre dando alegrias à população de Camboriú. Adilson, muito obrigada pela sua participação. Até quinta-feira. Até quinta-feira voltamos com mais notícias do esporte. E agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje. Segunda-feira começa com condição para formação de geada ampla pelo estado e o tempo se mantém firme e ensolarado devido à massa de ar polar que atua no estado. A influência de um ciclone extratropical em alto mar volta a deixar o mar agitado em toda a costa, especialmente no litoral sul, onde o risco deve ser muito alto para ocorrências associadas à agitação marítima, com ondas próximas dos 4 a 4,5 metros de altura, com picos ainda mais altos em alto mar. Entre a região de Florianópolis e litoral norte, o risco deve ser moderado a alto para ocorrências associadas à agitação marítima. Durante a tarde, os termômetros marcam entre 7 e 19 graus. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Saul Carvalho, seja muito bem-vindo à TVC News. Boa tarde, Dai Rosa. Boa tarde, telespectadores. Você tá com frio hoje, hein? Tô. Veio com aquele casaco que normalmente se usa para ir na serra, né?
Normalmente você vai para Gramado com esse casaco, hoje está usando em Balneário Camboriú. Por incrível que pareça, todos nós tivemos que tirar uma roupa um pouco mais quente, porque de fato as temperaturas baixaram, pelo menos é a expectativa para esta semana. Tem uma audiência pública muito importante hoje e quem é pescador precisa estar na Câmara de Vereadores porque os assuntos são muito importantes dessa audiência pública. Entre eles, a grande reclamação dos pescadores diz respeito, primeiro, à manutenção de todo ano de containers, principalmente aqui na Praia Central. Eles estão lá agora, mas eles pedem que esses containers estejam frequentemente ali o ano todo, porque é o local onde eles guardam os seus equipamentos, local onde eles também podem volta e meia fazer um cafezinho, e um daqueles containers também tem um banheiro químico para que eles possam também, na hora da necessidade, fazer ali o que é necessário fazer sem precisar se deslocar. Essa audiência pública também, um outro assunto que será falado, diz respeito à questão dos jet skis. O pessoal vem aqui para passar o final de semana e esquece, né? Pega o seu jet ski e esquece que tem pescadores e que precisa ter o máximo de silêncio. Esses jet skis volta e meia estão entrando na área dos pescadores e isso realmente é um problema, porque daí dificulta esses barulhos. A gente não sabia dessa ciência, muitos, talvez o senhor, a senhora também não saiba, mas o barulho de um jet ski pode espantar os peixes e atrapalhar a pesca de um dia inteiro desses homens que são resignados e que principalmente têm o seu sustento tirado dessa pesca. Hoje, 18h30, essa audiência pública promete e os pescadores obviamente vão estar com uma grande representatividade lá na Câmara de Vereadores para discutir uma forma de melhorar essa situação e principalmente no que diz respeito à fiscalização. A Secretaria do Meio Ambiente, através da secretária Duda Montebeller, diz que existem limitações e que aquela área ali na Praia Central é de responsabilidade da Marinha. E aí você contacta com a Marinha não tem como mandar fiscais para cá. Então precisa ter um acordo, precisa ter alguém que faça a mediação de tudo isso, que a Marinha então repasse para a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria então assuma de vez a responsabilidade de fiscalizar essa questão dos jet skis, que é um dos pontos onde há muita reclamação por parte dos pescadores. Olha, tem ainda a polêmica da semana, das duas últimas semanas, é com relação aos radares. Amanhã, bem cedo, 7h10, no Jornal da Manhã, da Rádio 90.9 de Vinoleiro, nós vamos estar conversando com a delegada Magali para perguntar isso, porque as pessoas estão dizendo o seguinte, que 15 metros antes o radar já está multando. Então nós vamos conversar com ela para saber se é verdade isso, se essa captação de velocidade 15 metros antes já vale como multa, ou se é só no ponto onde tem lá o sensor. Todas essas perguntas que as pessoas estão fazendo, a gente vai fazer amanhã para a delegada Magali, para que ela possa dizer ao público de fato o que acontece com esses radares que estão sendo colocados. Agora ainda não está valendo, mas daqui uns dias de fato vai valer. E ela vai explicar de forma detalhada e amanhã eu trago para vocês o que ela nos disse com relação a isso. Se 15 metros antes você já é multado por estar com excesso, ou seja, a mais de 50 quilômetros. Eu acho particularmente que não precisa andar mais de 50 quilômetros nas vias centrais aqui de Balneário Camboriú. Mas tem gente que às vezes esquece, né? E acaba pisando um pouco mais. Só que responsabilidade, isso é muito importante. Uma boa tarde. Um bom início de semana para você e vamos usar essas roupas quentes, aproveitar, né? Tem uma semana, um mês que a gente consegue, o resto do ano é calor, graças a Deus. A gente vai ter aí mais uma semaninha de frio ainda, então vamos andar prevenidos para não ficar doente, né, gente? Nessa última semaninha aí que vai fazer frio. Saul, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você também. Obrigado. E assim nós encerramos a edição de hoje do TVC News. Quero desejar uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se encontra aqui de novo a partir do meio-dia.